Eu sou o André Felipe e o nosso tema de hoje é não caminhe sozinha, não ande sozinha, não fique sozinha. Nós, seres humanos, somos sociais. Nós somos o animal mais social que existe. Nós temos necessidade de gente, de contato, de estar próximo, de receber feedback, de gente. A gente precisa de gente. Não é bom que o homem esteja só, não é bom que a mulher esteja só. Eu não estou falando aqui de relacionamento afetivo entre homem e mulher, não. Eu estou falando que a gente precisa de gente. Isso não se aplica somente a casamento, tá? E você precisa ter contato com pessoas. Você precisa estar suportada. Você precisa suportar outras pessoas, no sentido de dar suporte, não de aguentar. Aguentar às vezes também, né? Mas não é esse o sentido que eu estou falando aqui. Eu não sei se você já assistiu, tem um TED incrível, de um cara chamado Robert Waldinger. Depois você procura ele no YouTube, tem ele dublado, tem ele legendado. E foi um estudo que ele fez, que não ele, né, mas a Universidade de Harvard começou a fazer, e no TED ele fala, já está durando há 75 anos esse estudo. Esse TED é de 2012, não sei se ainda continua ou não. E o objetivo do estudo era encontrar qual que era o fator mais importante das pessoas que vivem uma vida feliz e uma vida saudável. Ou seja, quando a pessoa chega lá na terceira idade, o que ao longo da vida, o que dividiu as pessoas que chegaram na terceira idade e viveram uma vida feliz e estão saudáveis. E esse não foi um estudo que eles chegaram para as pessoas da terceira idade e perguntaram, você foi feliz? Não, esse foi um estudo que eles foram acompanhando ao longo da vida dessas pessoas, por 70 e tantos anos. Então, ao invés de ser um olhar do velho para trás, é um acompanhamento, onde é muito mais próximo da realidade do que o olhar de quem olha para trás e conta a sua própria versão. E o fato é que a conclusão do estudo é muito mais simples do que eles imaginavam que seriam. Eu não sei se você já assistiu ou não esse TED, mas se você quiser saber, segundo esse estudo, talvez o maior estudo em tempo estudado das pessoas que são felizes e saudáveis é a qualidade dos relacionamentos. Ponto final. Não quer dizer que exercício, comida não é importante. Não estou dizendo essas coisas. Eu estou dizendo que as pessoas que chegaram na terceira idade e eram as pessoas que viveram as vidas mais felizes e estavam mais saudáveis, não eram as pessoas mais ricas, não eram as pessoas mais famosas, não eram as pessoas mais fitness, não. Eram as pessoas que tinham qualidade nos seus relacionamentos ao longo da vida. Isso é porque nós somos um animal fortemente social. Na natureza não existe nenhum outro animal tão social como o ser humano. E eu não estou aqui falando para você sair se relacionando com todo mundo. E quando eu digo se relacionando, você sabe que eu não estou falando relacionamento íntimo. Você sabe que eu estou falando de você ter amizades e tudo mais. Não, inclusive, intimidades é para poucos. Cara, intimidade, existem os níveis de intimidade. Tem gente que você dá mais intimidade, tem gente que você dá menos. Você está falando aqui com um cara, você não está falando, né? Você está ouvindo aqui um cara que não tem dificuldade absolutamente nenhuma com as emoções negativas que eu tenho. Cara, eu tenho tristeza, tenho raiva, tenho tudo isso. Cara, não tenho crise com elas. Eu aceito, eu sei que faz parte da minha humanidade. Se eu quiser tirar isso de mim, é uma desumanização de mim, porque isso me constitui enquanto ser, me constitui enquanto indivíduo. Então, por mais que em alguns momentos eu não goste, eu sou bem resolvido com elas. Tá tudo bem. Mas isso não quer dizer que, reconhecendo a necessidade de me relacionar e entendendo bem as minhas emoções negativas, não quer dizer que eu vou sair me abrindo para todo mundo. Não quer dizer que eu vou sair compartilhando a minha vida com todo mundo. Não, intimidades é para pouco. Inclusive, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver que eu não falo quase nada da minha vida pessoal. Tem uma mãe que me segue, que ela como é que fala, cara? Essas mulheres que dão assessoria para quem quer fazer grande volume em Instagram e tudo mais, esqueci o nome. E aí teve um dia que ela me chamou e ela falou, André, o seu Instagram, cara, precisa ter mais coisa da sua vida pessoal, parece um perfil fake. Eu falei, obrigado pela dica, mas não é a minha parada. Não é o meu negócio esse aqui. Eu sou um cara mais fechadão, eu sou um cara mais da minha. O que não quer dizer que eu não tenho necessidade de gente. Inclusive, eu sou um cara muito bem resolvido comigo mesmo. Adoro sair sozinho,
adoro ir no cinema, viajar sozinho, não tenho necessidade de muita gente, sou capaz de cruzar com você na rua se eu te conheço e não te cumprimentar, não porque eu não te veja, mas porque eu estou tão imerso nos meus pensamentos, tão dentro de mim, que às vezes o mundo de fora fica meio não nítido, fica meio embaçado. Mas tem gente que tem mais necessidade, tem gente que tem menos necessidade. Tem gente que é mais do aglutinado, né? Aquela turma que o tempo todo tem que estar junto e tal e tal. Mas mesmo as pessoas que vivem mais a sua solitude são pessoas que têm necessidade de gente. O fato de eu ser um cara de uma personalidade um pouco mais fechada, um pouco mais sozinho, não tira de mim a minha necessidade de gente. Talvez eu não tenha tanta necessidade quanto uma pessoa de uma personalidade mais aberta. Mas o fato é, o ser humano é o animal mais sociável que existe, mais social que existe. E a gente precisa de gente. Então, saiba que não é bom você caminhar sozinho. Não estou dizendo para você sair abrindo sua vida para todo mundo, intimidade é para poucos. Selecione, escolha, faça uma seleção mesmo de para quem você vai dar intimidade. Mas você precisa ter gente para caminhar junto com você. Seja no que você se propuser a caminhar. E às vezes a gente está rodeado de gente e está sozinho, em algumas caminhadas. Então coloque-se em comunidades que elas suportem você na direção em que você quer andar. Aqui a gente fala sobre educação de filhos. Então quais são os ambientes que você tem vivido que falam sobre a educação de filhos? Quem são as pessoas que você tem escutado que falam sobre a educação de filhos? Porque a vida não tem manual. Quando você nasce, você não recebe um manual. Você vai para a escola, você não recebe o manual. Tem um manual de fazer a provinha da escola, que é, cara, uma coisa da escola é o de menos, é a provinha. Mas você não recebe o manual, como que você vai lidar com seus coleguinhas e tudo mais. Você vai para a faculdade, você não recebe o manual, você começa o seu trabalho, você vai casar, a vida não tem manual. Aí vem a criança, também não vem com manual. Então, para que você não esteja sozinha no caminho que você se propuser a andar, e aqui a gente fala sobre educação de filhos, mas não sei se você já reparou, normalmente os conceitos que eu trago aqui são conceitos de vida aplicado à educação de filhos, lógico. Você precisa se cercar de pessoas que estejam caminhando pelo menos na mesma direção que você, que estejam indo para onde você quer ir. Porque quando você vai falar sobre educação de filhos, e aqui você vai me ver falando sobre acolher filhos, sobre estar próximo, sobre ter disponibilidade emocional, sobre não ser amigo, sobre, cara, você tem o seu papel de liderar, de tocar o bumbo, de dar a direção para o seu filho, e essas coisas todas. Se você está se você não está inserido em ambientes assim, vai ser difícil você conseguir isso. Ainda mais quando se fala de educação de filhos, que é um pensamento muito anos 90 ainda. As pessoas falam sobre educação de filhos, falam que educação boa era de 30, 40, 50 anos atrás. Talvez fosse boa para aquele mundo, mas não para o mundo de hoje, porque o mundo mudou demais, cara. E aí o perigo da pessoa que quer andar sozinha, ela cair em algumas ciladas. Se ela não entra numa comunidade que ela possa suportar e ser suportada, ela pode cair em algumas ciladas. Ciladas do tipo, eu aprendo sozinha, a educação que eu recebi é suficiente para educar hoje, eu já sei, eu não preciso aprender, educação boa era de antigamente. E aí, se você quer ir contra a maioria, o curso desse mundo, se você quer sair da boiada, mas você não está amparada por uma comunidade que pense diferente, se você não tem pessoas que possam estar junto de você, que te auxiliem nessa jornada, cara, você não vai conseguir. Eu sinto muito, você não vai conseguir. E quando se fala sobre educação de filhos, a educação vingente da maioria do mundo, do curso desse mundo, é uma educação onde criança não tem espaço para falar, onde criança tem que ficar calada, onde criança que chora é criança manhosa, onde criança que faz birra é criança que não é bem educada, essas coisas, cara. E na boa, os estudos científicos já têm provado que as crianças que não têm esse espaço crescem adultos inseguros, adultos com dificuldade de dizer não, agradadores, ou então narcisistas e tudo mais. Então meu recado para você hoje é cerque-se, coloque-se em ambientes de pessoas que estão andando na mesma direção, para que essas pessoas possam suportar você e você possa suportá-las de volta. Vou dar um exemplo para você. Dentro do Educando rola uma comunidade lá, as mães conversam e tudo mais. A Diana até entrou aí na live que participa. E aí teve um casal, Kelly e Rafael. Os filhos estão para entrar na escola.
Tem o mais velho deles de 3 anos, está para entrar na escola, e eles estavam meio que em dúvida e tal. Aí um outro casal que pensa nesse mesmo estilo de educação, esse mesmo modelo e tal, auxiliou eles, falou, poxa, ó, cuidado com isso, cuidado com a professora assim, cuidado com a escola desse jeito e tal. Aí, pô, beleza. Ou seja, essas mães estão se suportando. Aí depois, o Eber, o esposo da Elba, teve uma dificuldade lá. A Diana, que entrou aí na live, falou, ó, aqui com meu filho mais novo, que é novinho, 1 ano e meio, eu fiz isso aqui e funcionou. Quando ele estava muito triste, com muita raiva e tal, eu fiz um desenho e tal, ele soube dizer qual emoção ele estava sentindo. E aí já suportou o Eber. E aí as pessoas vão se ajudando. Teve um outro casal que estava com dificuldade de tirar a tela dos filhos. O filho passava o dia todo. Aí a Kelly, que pediu ajuda para a Elba, que foi ajudada por outra mãe e tal, foi lá e contou a experiência dela com os filhos, como que ela tirou as telas. Eu vou até pedir para ela, para ver se eu consigo cortar esse trecho e postar. Se ela permitir, eu posto aqui para vocês. Mas ela contando a experiência de como que ela tirou a tela dos filhos e o impacto que isso causou na vida da família, como foi algo extremamente saudável. Então, quando você está inserido em uma comunidade que anda na mesma direção, cara, é mais fácil. É mais fácil. Você suportar sozinha, ir contra a maioria, é muito difícil. Ainda mais para esse mundo de hoje, que é extremamente mais desafiador para mim, para você, educar hoje, do que foi para os nossos pais educar a gente. Eu estava conversando ontem com minha mãe, antes de ontem, minha mãe falou, meu filho, é muito mais difícil hoje educar, porque a internet dá acesso a coisas que a gente não imagina. É só você olhar ao seu redor, cara. Olha os números, como é que estão, olha o tanto de gente com depressão, com ansiedade, com problema, com síndrome do pânico, com não sei o que, tal. As plataformas que pegam esse link, essa necessidade social do ser humano, como o Instagram, e aí criam ambientes de socialização e, na verdade, nós vivemos na sociedade mais isolada que existe, com o Instagram, com o Facebook e tudo mais, mas as pessoas não têm profundidade nos relacionamentos e aí ficam se comparando e tudo mais. Hoje é muito mais difícil educar, gente. É muito mais. E se você quiser educar do jeito que você foi educado há 30 anos atrás, se você quiser educar em 2020 como você foi educado em 1990, se você quiser usar os mesmos parâmetros em um mundo completamente diferente, eu sinto lhe dizer, mas vai dar ruim. Desculpa, mas vai dar ruim. E para você poder caminhar para frente, você precisa estar amparada, suportada. E por isso que você precisa de uma comunidade. Então, eu estou falando aqui com você, é um cara que já caiu nessa cilada. Eu já fui o cara que falei que eu não precisava aprender sobre educação de filhos. Eu já fui o cara que achava que sabia educar. Eu já fui o cara que me achava um bom pai. E era muito bem intencionado, sempre fui. Sempre fui um pai muito bem intencionado. Sempre me esforcei muito na educação do meu filho. Mas era um cara que educava com a mentalidade que eu tinha. Extremamente autoritário, muito rígido, muito severo com meu filho, muito duro. E o meu filho foi se tornando cada vez mais uma criança insegura. Até que teve um dia que eu percebi isso, ainda bem. E aí eu comecei a me rodear, a colocar pessoas ao meu redor que estavam caminhando na direção em que eu desejava caminhar. Eu comecei a sair de ciclos, de ambientes, de pessoas que não estavam caminhando na direção que eu queria e comecei a me cercar de pessoas que estavam caminhando nessa direção. E aí fui aprendendo. E fui seguindo pessoas. E até para você selecionar é difícil. Pô. Eu lembro o primeiro curso online que eu comprei sobre educação de filhos. A mulher falava técnicas de castigo. E se a criança não pedir desculpa, aplique esse castigo tal. E ela, na hora da raiva, ela tem que pedir desculpa, porque senão ela vai crescer e não vai virar uma pessoa que aprende a pedir desculpa. Mas na boa, cara, se você parar para pensar, e na época eu não tinha condição de fazer esses questionamentos, porque eu não tinha informação, mas se você parar para pensar, pô, você acha que existe alguma mágica na palavra desculpa, no som produzido? É uma diferença enorme entre a pessoa falar desculpa e a pessoa desculpar. Eu posso falar desculpa sem nunca ter desculpado, sem nunca pedir desculpa. Eu posso dizer estar desculpado sem que nunca haja perdão no meu coração. E aí os pais fazem questão do som produzido pela palavra desculpa, só que isso não quer dizer muita coisa. E até pode estar ensinando o filho a verbalizar algo que não é verdadeiro dentro dele. Até pode estar ensinando o filho a manipular uma situação, mesmo que aquilo não esteja dentro dele. É muito mais importante o que está do lado de dentro do que o que está do lado de fora. Mas se você não se cerca de pessoas, como é que você vai ter condição de questionar? Como é que você vai ter condição de ir contra o curso desse mundo? Eu até fiz uma live uns 3 meses atrás falando sobre o curso desse mundo na educação dos filhos. Qual a direção que o mundo está andando. E se você não estiver preparado, cara, desculpa, mas você não vai conseguir resistir.
Você não vai conseguir remar contra. Então, meu recado para você hoje é: não ande sozinha. Cerque-se de pessoas que estão caminhando na mesma direção quando se fala de educação de filhos, uma educação mais próxima, com a criança tendo mais espaço. Poxa, ontem eu estava com o meu filho e uma coleguinha dele. E aí a coleguinha dele me enfrentou em um momento lá. E eu não tenho crise nenhuma. Eu falei, eles queriam ficar mais tempo brincando, eu não deixei, estava na hora de ir embora. Ela ficou olhando feio, sério assim para mim, bem sério, sabe? Porque ela foi confrontada na sua vontade. E a maioria dos pais acham que isso é feio. Eu acho incrível a criança fazer isso. Não quer dizer que eu vou ceder, não quer dizer que eu vou permitir, não quer dizer que o enfrentamento dela vai me fazer me submeter a ela. Mas é bom, porque isso mostra que ela é uma pessoa que tem vontade, que ela vai se tornar um adulto que pensa, que questiona, que não se submete, não vai se tornar uma pessoa boazinha, cheio de bondadismo dentro de si, que abre mão de si mesmo. Então a criança que tem essa vontade, que confronta, que desafia e tudo mais, isso é bom, cara. Eu estou te dando um exemplo de um monte que eu poderia te dar aqui, como que quando se fala sobre educação de filhos, dizem que isso é uma coisa ruim e no fundo é uma coisa boa. Mas você precisa estar cercada de gente que vai nessa direção. Senão vai estar o seu pai, com todo respeito ao seu pai, à sua mãe, que eles viveram uma outra época, dizendo que isso é um absurdo, que criança não pode fazer isso, vai estar o vizinho, tal, tal. Aí você vai acabar ouvindo, né? Como é que você vai suportar sozinho? Como é que você vai aguentar sozinho? Como é que você vai conseguir caminhar para frente sozinha nessa jornada? Então, se você quer viver uma maternidade leve, você precisa se cercar de uma comunidade que suporte você nesse sentido. Ah, André, mas eu não tenho vizinhos que fazem isso. Cara, a internet está cheia de gente falando isso. Entra em canais de Telegram de pessoas que falam isso. Se coloca em comunidades no Facebook de pessoas que conversam sobre isso. Mas você precisa estar cercada desse tipo de gente. Entendeu? Então, a linhas gerais, de maneira muito, muito simples, isso é muito profundo que eu estou falando para você. Cerque-se de pessoas assim, tá? André, como eu vou saber quais comunidades me inserir ou quais comunidades não me inserir? Como eu vou saber quem seguir e quem não seguir? Eu lembro de uma academia que eu malhei e aí tinha um professor, porque era o professor da academia, todo mundo dizia que ele era o cara. E pô, o cara era barrigudo. Ele era forte, pô, peitoral, braço, ombro, mas o cara era barrigudo. E aí tinha um estagiáriozinho lá, sarado, velho, o cara trincado, um corpo muito bonito, o corpo do cara. Você acha que eu ouvia o professor ou o estagiário? Eu ouvia o estagiário, porque ele tinha resultado. Então, para você saber, André, quais comunidades eu vou me inserir, olha o resultado. Principalmente o resultado de quem está conduzindo aquela comunidade. Como Jesus fala, você conhece o fruto pela árvore. Cuidado com essa turma que é lobo em pele de cordeiro, que diz que é uma coisa e na verdade é outra. Então, como que você sabe? Olha os frutos, ao invés de olhar a árvore. Porque se é uma árvore frondosa, bonita, grande, mas os frutos são ruins, na boa. É igual o professor da academia, pô, uma árvore grande, frondosa, bonita, mas o fruto dele era barriga. Esse cara eu não vou seguir. Então, se você está procurando alguém para seguir sobre casamento, não vai procurar alguém que já divorciou não sei quantas vezes. Ah, eu entendo de casamento porque eu já divorciei 3 vezes. Não entende coisa nenhuma, velho. Você entende de divórcio. De casamento, não. Ah, eu entendo sobre educação de filhos. E aí, pô, você olha o filho do cara cheio de problemas, cheio de crise. Não segue essa pessoa. Ah, eu entendo sobre ser fitness. Olha o corpo dela. Então, você seleciona, você escolhe, você dá intimidade, você empresta os seus ouvidos para quem tem resultado. Não existe informação de graça. Ou a informação que chega para você está somando ou está subtraindo. Não existe informação zero, informação neutra. Para quem você tem emprestado o seu ouvido, essa pessoa ou está somando ou está subtraindo. Isso vale para tudo, inclusive para a educação de filhos. Então seja muito mais criterioso com o autor do livro do que com o livro. Seja muito mais criterioso com a pessoa que está fazendo a live do que com o que está sendo dito na live. E aí, com todo carinho, se os meus valores são diferentes dos seus, você não tem que estar me seguindo. Porque você tem que ser muito mais criteriosa com quem fala. E isso dá segurança para que essa pessoa seja uma curadora para você. Faça uma curadoria. Porque as pessoas falam assim, você tem que ser uma pessoa questionadora. Tem, mas se você for viver questionando tudo, você não vive. Já pensou, você chegar no restaurante, será que essa alface foi devidamente higienizada? Não. Você tem que viver muito mais sem questionar
do que questionando. Senão você fica paralisado, você não faz nada. Mas algumas poucas coisas você tem que questionar. Então escolha quais são as coisas que você vai questionar e a partir daí tome decisões. E no demais, escolha curadores. Pessoas que pegam um mundo de informação e tragam o melhor para você. E filtrem o melhor para você. E te dê de maneira que você possa confiar naquela pessoa. Por exemplo, tem um cara que eu sigo no YouTube, que é o Pedro Calabres. Cara, o Pedro Calabres é incrível. Não tem a ver com educação de filhos não, tá? Se você tiver curiosidade, depois vai lá no YouTube e procura Neurovox. É o nome do canal dele. E ele é um cara que ele sempre coloca as referências dos estudos que ele faz nos vídeos dele. E as primeiras vezes, os primeiros vídeos do Pedro Calabres que eu assisti, eu entrei nas referências, para ver se esse cara estava falando que era mesmo. Cara, depois do terceiro vídeo que eu entrei na referência dele, e que batia com o que ele falava, eu não precisei mais entrar nas referências. Eu não entro agora nas referências. Todo vídeo que sai do Pedro Calabres eu assisto. E eu já confio, porque eu já escolhi ele como um curador naquele campo para mim. Entendeu? Então, faça esses passos, se insira em comunidades que caminhem na direção que você quer caminhar. Não ande sozinha. Cuidado com aquela cilada que as pessoas falam assim, quem precisava ouvir essa live, quem precisava ler esse livro, quem precisava ouvir esse áudio, era a minha vizinha, a minha prima, a minha não sei o quê. Isso é uma característica muito forte de quem está andando sozinho. Eu lembro uma vez uma mãe veio falar comigo, e ela assistiu uma live minha e tal, e ela veio falar e falou, nossa, mas porque o meu marido faz assim, você disse desse jeito, meu marido faz desse outro jeito. Você falou para fazer assim, meu marido faz assado. Eu falei, na boa, para de me seguir, cara. Porque você só está tendo ferramentas para atacar o seu marido. Agora, se o que você está ouvindo servir para você, ao invés de servir para o seu marido, continua seguindo. Eu leio livros, eu adoro estudar, tá? Eu saí da escola achando que estudar era uma coisa horrível. Porque a escola faz a gente pensar isso. Depois de uns bons anos, eu descobri que eu adoro estudar. E eu me vigio intencionalmente para quando eu estou lendo um livro, para quando eu estou consumindo conteúdo, eu não aprender para ensinar, eu aprender para viver. Já teve vez de eu me pegar lendo o livro, e eu trago conteúdo sobre educação de filhos aqui, já teve vez de eu me pegar lendo o livro, isso aqui é legal de eu falar, e na hora eu vigiei meu pensamento e falei, eu preciso muito mais viver para aprender, e aí fruto do meu aprendizado para viver com meu filho, eu passo para as pessoas. Então cuidado para você não pegar um ensinamento para os outros, pegue para você. Cuidado para você não absorver, não entrar numa comunidade para pegar informação para os outros. Pegue para você, porque se você quiser passar para os outros, passe o que você está vivendo. Então, em linhas gerais, gente, era isso que eu tinha para falar com vocês. O meu recado de hoje é, não ande sozinho. Se insira em comunidades que estejam andando na direção de onde você quer estar. Porque educar hoje é muito mais difícil do que foi para os nossos pais. Muito, muito mais. Não subestime. Imagina como esse mundo vai estar daqui a 20 anos, quando o seu filho, meu filho, estiver ali com 25, 27 anos de idade. Como que vai ser? Eu lembro uma vez, eu estava conversando com o Rafael, colega meu de universidade, que tem filho hoje, e ele falou, Andrezão, a minha principal questão é conseguir dar as ferramentas para o meu filho lidar com esse mundo doido, porque eu não faço a menor ideia do que está vindo por aí. Então, meu papel como pai é conseguir formar no meu filho um cara que está pronto para encarar o que está por vir. Eu não sei o que vem, mas eu preciso formar hoje no meu filho um homem forte, porque o que está vindo por aí é doideira, o jeito dele de falar. E é verdade. Então, esses são os meus recados. Vou dar uma passada aqui nos comentários. Lembrando, se você quiser conteúdo lá no Telegram, eu sempre falo alguma sacada. Telegram é bom, que é bem facinho, eu só abro o áudio e falo algum insight que eu estou, principalmente quando eu estou lendo o livro, alguma coisa, eu falo ali. Deixa eu passar aqui pelos comentários e depois a gente encerra a nossa live curtinha e muito, muito importante. Não caminhe sozinha. A Diana respondeu aí. Tudo certo, Diana. Amanhã a gente se encontra lá. Vou passar aqui pelas perguntas agora, gente. Verdade, estou tentando mudar porque realmente dá ruim. E aí, Paula, para você mudar, você precisa estar junto de gente que quer mudar também, né? Imagina o seguinte, pensa o cara que ele quer viver um casamento pleno, tá? E ele tá
nos grupos dos amigos que são solteiros, nos grupos do Zap dos amigos que são solteiros. Vai dar ruim, né? Porque ele está inserido numa comunidade, nada contra os solteiros, absolutamente nada contra, mas ele está inserido numa comunidade onde se fala outra língua, onde está caminhando para outro lugar. Ou então ele está inserido naqueles grupos dos caras que só rola fuleiragem no grupo. Vai dar ruim pro casamento dele, porque ele está inserido numa comunidade que vai de encontro ao que ele quer. Então é difícil mudar? É. Se você quiser facilitar esse processo de mudança, cerque-se de pessoas que contribuem nessa direção, de grupos, de comunidades. Siga pessoas, pare de seguir pessoas que vão de encontro ao que você quer. Isso vai te ajudar. Aí, como é difícil, eu sinto que preciso muito mudar, mas sou muito autoritária. Jô, continua caminhando aqui, vai assistindo as lives, essa é a segunda de 10. Assiste a série Forjando Filhos para a Vida, que vai no ar lá no dia 28, 32, e continua nessa comunidade, se cercando de pessoas assim. Você vai ver como que você vai mudando, como que a transformação vai acontecendo no dia a dia, no caminhar. A transformação não é em um dia, a transformação não é instantânea. A transformação acontece um dia depois do outro. A vida é caminhando que se vive. Então continua caminhando aqui, tá? Como você reagiu? Eu imagino que você fale com a questão da menininha lá, né? Então, só colocando quem chegou depois aí. Ontem eu estava com meu filho e com a coleguinha dele, e chegou a hora de encerrar a brincadeira, e eu chamei eles para ir para casa, e eles queriam continuar brincando, como toda criança quer. E aí eu não permiti, e ela ficou com raiva. Ela ficou olhando feio para mim, sério assim. E eu fiquei em pé olhando para ela. E eu não acho isso ruim, não. Eu acho isso muito bom. Ela ficou sério olhando, passou um tempão sério olhando, e eu fiquei sério olhando para ela. Até que eu falei, olha, eu sei que você queria continuar brincando. E eu entendo que você pode estar frustrada, pode estar chateada. Acontece que o nosso horário é esse aqui. Amanhã vocês vão brincar mais. Ela gostou? Não, não gostou. Quis ficar lá? Quis. Eu repreendi a atitude dela de me confrontar? Não. Eu permiti com que a vontade dela prevalecesse? Não. Não tem problema você ser desafiado por uma criança nesse sentido. Não tem problema a criança colocar para fora, na idade de 5 anos, se comportar de um jeito de quem está frustrado. Você conduz a situação. Não reprove o comportamento dela. Ensine. Entendeu? Eu aprendo todos os dias com meu filho, a Milka falando aí. Ó. É muito bom. Valeu, Milka. Um abraço. Ótima live. Valeu, Daniela. Quando você abrirá uma nova turma, depois da série Forjando Filhos para a Vida, eu vou abrir uma turma para quem tiver interesse. Temos que ensinar o que não aprendemos. É verdade, olha isso que a Milka falou, que legal. A gente tem que dar para os nossos filhos hoje algo que a gente não teve. E não é por causa dos nossos pais, é porque o mundo mudou. O mundo hoje é totalmente diferente. Então a gente precisa se atualizar. Agora, enquanto é pai, mãe, é meio que trocar o pneu com o carro andando. A gente se atualiza agora para ensinar os nossos filhos, porque a gente não recebeu o que a gente tem que dar. Lógico que os fundamentos, caráter, tudo isso, não estou falando disso. Estou falando de uma educação voltada para o mundo de hoje. Então, os nossos pais não tiveram que lidar com a internet como a gente lida, não tiveram que lidar com as influências como a gente lida, não tiveram que lidar com os acessos para crianças, para adolescentes como a gente lida, não tiveram que lidar com os questionamentos. No meu tempo, quando eu era criança, eu e você, a maioria se submetia aos pais e ponto final. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia as crianças têm muito mais informação do que eu e você quando era criança. E as pessoas falam, as crianças de hoje são mais inteligentes. Eu entendo quando elas falam isso, mas não são. São tão inteligentes quanto eu e você quando era criança. Só que hoje elas têm mais informação. E aí isso deixa elas mais questionadoras. Então, como a Milka falou aqui, a gente tem que ensinar algo que a gente não recebeu. E para isso a gente precisa aprender. Então tem que correr, cara. E uma das formas é você se inserir em comunidades. Tem um filho de 6 anos e uma de 2. Consigo reverter a criação deles? Consegue. Consegue. O que não tira a urgência da situação. Se ele tivesse 15 e 13, você conseguiria. 15 e 11, você conseguiria. Mas quanto mais novo, melhor. A maioria, grande maioria das pessoas atravessam a vida carregando o que elas receberam na infância. São poucas, se não raras, as pessoas que se recriam enquanto indivíduo. E quanto mais velho, mais difícil vai ficando. Então, sim, está em tempo. Eles ainda estão com você. Você tem aí até os 18 anos para formá-los. Com 18 anos tem que sair. Na minha visão, meu filho, 18 anos já deu. Tem que sair da minha casa. Tem que ir viver a vida dele.
Mas isso não tira a urgência da situação. Corre. Corre, decide, anda para frente, sem peso, sem culpa, mas corre. Por experiência própria, encontrar pessoas que pensam como você é muito importante. É a Diana falando aí, ó. A Diana participa lá da comunidade. Adorei como iniciou a live, citando as passagens bíblicas da criação do mundo. Valeu, Tabata. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que a Bíblia, como palavra de Deus, desde que seja interpretada por Jesus. Porque a Bíblia também pode ser a mãe de todas as heresias. Você pode fazer um caos com as coisas que tem na Bíblia se não forem interpretadas a partir de Jesus. Mas esse não é o tema da live. Inclusive, eu acho que muitas igrejas fazem da Bíblia algo muito mais perverso do que benéfico. Conheci seu Insta semana passada, estou adorando as lives. Juro que fiquei curioso sobre seu perfil. Valeu, Tabata. Tá muito bom sua live, exatamente, verdade. Me cercando de boas informações por aqui. Continua seguindo aqui, Paula. Você tem muitos valores se resgatando. Como você disse no Forjando Filhos para a Vida, somos uma versão melhorada dos nossos pais. Tem que ser, né, cara? Honrar pai e mãe também é se melhorar. É se tornar uma versão melhor dos pais. Então, se o meu pai me ofereceu 70, eu tenho que oferecer 120 para o meu filho. Eu até falei lá, não sei se foi no Forjando ou em alguma live, que eu falei desse discurso bonito que as pessoas falam, se eu for metade do pai que eu tive, eu vou ser um bom pai. Não, cara, você vai ser um pai horrível. Você tem que ser melhor para o seu filho do que o pai que você teve. O seu teto tem que ser o piso do seu filho. Você tem que oferecer para o seu filho mais do que você recebeu. André, eu vivo num contexto muito fora dessa realidade presente. Igreja. Isso que você falou de aprender antes para viver, não é para ensinar. Tá, entendi. A gente vive para viver, né? A gente aprende para viver, não para ensinar. Se a gente aprende para ensinar, isso torna a gente ser pouco caiado, hipócrita, oco, vazio, pasta, esvaziado de valores. Isso é horrível. Luto todo dia por isso, correr atrás do que não tive para ensinar meus filhos. Boa, Damares, continua correndo, que esse é combater um bom combate. Que no final a gente possa ter combatido um bom combate na educação dos filhos e em outras áreas da vida, lógico. Exatamente, André. Com minha filha de 3 anos é bem fácil. Já com de 9 não é tão desafiador. E quanto mais passa, mais difícil fica, né, Ludmila? Então, eu estava conversando com um grupo de pais esses dias, falando do isolamento social, essa coisa toda. Poxa, tá muito difícil, tá muito estressante aqui em casa. E, cara, se você está com dificuldade com crianças, não estou dizendo que as dificuldades não existem, mas é muito mais o meu tamanho enquanto pai, enquanto mãe, o meu tamanho no sentido de o quão desenvolvido eu estou. Se eu estou com dificuldade com criança, imagina quando chegar na adolescência, que é muito mais difícil. É por isso que existem as fases, né? Você começa com um desafio menor, bebezinho, que só tem que garantir sobrevivência, e depois vai aumentando, aumentando até chegar à adolescência. Então você precisa se melhorar agora. Esse negócio de reprodução é muito forte, mas primeiro tenho que reconhecer que estou reproduzindo, com certeza, né? E é você ter os olhos voltados para dentro de si. É interessante como a maioria das pessoas que chegam aqui no Instagram, elas chegam querendo transformar os filhos. E você deve ter chegado aqui, eu falando, poxa, como que você pode ter um filho assim? Eu estou falando, olha, o seu filho... Aí a pessoa olha assim, esse cara vai me ensinar como é que eu mudo meu filho. Aí você chega aqui e você vê que eu não falo sobre o seu filho, eu falo sobre você. É o que a Milka está falando aqui. Os nossos filhos são reflexo da gente. Então a Milka está dizendo aqui que a gente tem que conseguir se enxergar primeiro. E a partir do momento que a gente consegue se enxergar, a gente consegue se transformar. E aí sim, os nossos filhos vão refletir as nossas transformações. Tenho 3 filhos, 2 crianças... Uma de 4, outra de 7. E nesse período de pandemia, eles estão brigando muito. Carla, brigar faz parte, tá? Eu não sei qual o ambiente que eles estão vivendo. Poxa, será que eles estão tendo espaço para viver as coisas de criança? Será que eles estão conseguindo gastar a energia de criança? Será que eles estão sendo muito pressionados por aula online, esses estresses e tudo mais? Como será ver o comportamento dos seus filhos como comunicação? Então, se eles estão brigando muito, talvez existam algumas demandas deles que não estejam sendo atendidas. Fala de aula online, por exemplo. Cara, eu seleciono o que chega para o meu filho. Criança tem que ser criança. Eu posso até fazer uma live sobre isso outro dia. Criança tem que ser criança, criança tem que fazer coisas de criança. E às vezes nós pais estamos tão preocupados em encher os nossos filhos de coisas, e é tanta tarefa de casa, tanto dever, tanto...
e a criança não tem tempo para ser criança. E isso é muito mais prejudicial do que benéfico. A criança tem que ter o tempo de fazer as coisas próprias. Porque é assim que ela aprende, que ela cresce, que ela matura de maneira saudável, para que quando seja adulto, faça coisas de adulto. Quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas próprias de menino para trás. Para isso eu preciso ter vivido as coisas próprias de menino. Então, às vezes, a gente, nesse afã de querer da tarefa de casa, tem que fazer toda a tarefa, não sei o quê, cara, começa a selecionar. Pô, essa tarefa aqui vai servir para o meu filho? Vai fazer bem para o homem, para a mulher que ele vai se tornar? Essa aula online aqui que ele está assistindo, vai fazer diferença? Se não, bate no peito e assume, ó, eu sei que a escola está dando essa demanda aqui, mas isso aqui meu filho não vai fazer não. Ó, isso aqui está todo mundo dizendo que é bom e tal, mas pelo que eu estou vendo aqui dentro de casa, está trazendo muito mais estresse, então isso aqui, pô, eu não vou passar para o meu filho, não. É você exercer a sua função de curadora para o seu filho, nesse caso. Se aprendemos mesmo sem querer, vamos ensinar. Até porque se a gente aprende de verdade, a gente vive, né? E para os filhos a gente ensina muito mais vivendo do que dando aula. Oi, André, sou muito grata por você compartilhar seus conhecimentos conosco. Estou aprendendo muito com você. Valeu. Gente, um forte abraço. Deus abençoe você. Amanhã, 9 horas da manhã. Amanhã é sexta, sábado e domingo eu não vou fazer a live, mas segunda estou de volta. Amanhã, sexta-feira, 9 horas da manhã, outra live com uma atitude para você viver. E aí amanhã eu vou entrar numa sequência de 4 lives de atitude para viver, que vai ajudar o seu filho a viver um pouco mais equilibrado. Para isso trazer mais fluidez, mais leveza para a maternidade. Então ontem eu falei para você... Cara, esqueci a live de ontem. Mas hoje eu falei para você se cercar de uma comunidade, isso vai ajudar você a se suportar. Amanhã eu vou trazer uma atitude para você viver. Fica na paz, turma do Telegram. Quando eu fechar aqui, só vou baixar o vídeo, eu posto lá para vocês. Fica disponível até meia-noite. Na verdade, fica até 4 da manhã, que de meia-noite eu estou dormindo. 4 da manhã é a hora que eu acordo e aí eu mudo. Tá bom? Forte abraço, Deus abençoe. Até amanhã. Valeu.